Convido-vos agora, mesmo sentados, a abrirem as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, que começámos a estudar a semana passada. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Mais uma vez exortamos e queremos exortar os irmãos a lerem esta carta todas as semanas, enquanto a estudamos. Para os irmãos terem uma ideia, esta semana cronometrei quanto tempo demora esta carta a ler em voz alta, que é sempre mais do que ler sem ser em voz alta. Sabem quanto tempo demorou, irmãos? A carta completa, do início ao fim. 18 minutos, 52 segundos. Em menos de 20 minutos, todas as semanas, os irmãos podem ler esta carta. E pode ser para a vossa edificação, para o nosso crescimento. Vamos ler hoje dos versículos 3 a 14 do capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Diz-nos assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Em que mundo vives? A minha pergunta não se refere tanto a questões geográficas. Todos nós temos uma mundividência, temos uma forma de ver o mundo. E a nossa mundividência é como que o fundamento da forma como nós vivemos. Alguns, por exemplo, acreditam que não existe nada além da matéria, que somos produto do acaso, não existe algum propósito nesta vida, seja ele qual for. Outros acreditam que existe de facto uma realidade além daquilo que nós podemos ver, mas que na prática todos os caminhos levam a Deus independentemente do que fizermos. Outros acreditam ainda que não existe verdade, apenas existem verdades e cada um vive de acordo com a sua. Outros ainda acreditam que existe uma realidade para além da realidade material, mas que façamos o que fizermos, não é possível conhecê-la, não temos essa capacidade porque está para além de nós. Independentemente da realidade que tu acreditas, o certo é que nenhum de nós aqui presente vive no vácuo. Todos nós temos uma mundividência, uma forma de ver o mundo, uma forma de ver a realidade. Mais uma vez, não interessa o que acreditamos. Todos acreditamos numa realidade e a realidade que acreditamos define a forma como nós vivemos. E no meio de uma pluralidade de mundividências, a Bíblia também revela uma mundividência, mas revela a realidade como ela é. Não revela opiniões de homens,
não revela aquilo que nós podemos chegar com a nossa compreensão ou com a nossa razão, mas é a revelação do próprio Deus que nos revela a realidade como ela é. A Bíblia ensina-nos que existe um só Deus que criou todas as coisas, que criou o ser humano, tu e eu, à sua imagem, que Deus nos criou para vivermos num relacionamento perfeito com Ele, para vivermos num relacionamento perfeito com os outros e com tudo aquilo que Ele criou. Mas a Bíblia também revela que o ser humano pecou, ou seja, que se desviou do plano para o qual Deus o criou. A Bíblia revela-nos que o pecado do ser humano afetou toda a criação de Deus, não nos afetou apenas a nós, mas afetou toda a criação, que o pecado nos afasta de Deus, porque Deus é perfeito e santo e Ele não pode ter qualquer relacionamento ou comunhão com o pecado e com aquilo que é imperfeito. A Bíblia ensina-nos que a nossa desobediência à lei de Deus implica uma pena capital, porque Deus é santo e porque Deus é justo. A sua condenação sobre o nosso pecado é justa e essa condenação, pela dimensão do nosso pecado, é uma condenação eterna. Mas graças a Deus, a Bíblia também nos revela que Deus não nos abandonou ao nosso pecado, mas que na sua graça oferece-nos perdão dos nossos pecados através do seu Filho Jesus. A Bíblia ensina-nos que nós podemos ter uma esperança eterna, uma esperança que vai muito para além desta vida terrena, porque Deus nos amou e enviou o seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. Que Deus enviou o seu Filho, Deus com Ele, para se tornar pessoa como tu e eu, para se tornar um homem, para viver a vida perfeita que nós nunca poderíamos viver, para morrer na cruz, para perdão dos nossos pecados, para ressuscitar e nos dar uma nova vida, que esse mesmo Jesus ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e que voltará para os seus, que voltará para nos levar com Ele para uma vida eterna. Que a Bíblia nos revela que a forma de responder a este Evangelho e a estas boas notícias é o que o Senhor Jesus fez, é arrependimento e fé. De que somos chamados a arrepender-nos dos nossos pecados, a reconhecermos que vivíamos em rebelião contra Deus e a confiar naquilo que o Senhor Jesus fez para a nossa salvação. De nos comprometermos a viver como discípulos do Senhor Jesus. É isto que a Bíblia ensina, é a realidade como ela é, quer as pessoas a reconheçam ou não. Esta igreja aqui presente é o testemunho deste Evangelho, destas boas notícias. Esta igreja é a prova que Deus continua a salvar pessoas de todas as nações. Mesmo numa igreja pequena como esta. Pensem no fim, quantas nações estão representadas aqui, o que apenas prova que Deus continua a cumprir as suas promessas. Na semana passada começámos a estudar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Lemos agora os versículos 13 a 14 do capítulo 1, um dos mais belos, ricos e profundos hinos da Escritura. Um hino que celebra quem Deus é. Um hino que celebra o seu plano de salvação. E neste hino nós temos o Evangelho a ser apresentado como que um diamante multifacetado, com muitas faces. Um só Evangelho, belo, profundo, precioso, com muitas faces. E de forma a ajudar-nos a entender este hino, eu convido-vos a refletirmos em 5 perguntas, que são os pontos deste sermão. Quem? O quê? Porquê? Como e para quê? Quem? O quê? Porquê? Como e para quê? Vamos começar com a primeira pergunta. Quem? Este hino mostra-nos e dá-nos uma resposta simples. Ao quem nós respondemos Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O versículo 3 prepara-nos exatamente o terreno para todo o hino, para o conteúdo de todo o hino. É o resumo deste hino. Vejam o versículo 3. Diz-nos: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Espirituais aqui refere-se ao Espírito Santo, não se refere apenas a coisas que não são materiais, porque Deus abençoa-nos
de todas as formas. Aqui as bênçãos espirituais são bênçãos do Espírito Santo nas regiões celestes, e depois diz em Cristo. O desejo de Paulo é levar os efésios a ficarem maravilhados com quem Deus é, através do que Deus fez, faz e fará. Paulo louva a Deus porque a iniciativa e todas as obras de salvação são obras do próprio Deus. Nós louvamos a Deus não porque somos bons ou capazes de alcançar a nossa própria salvação. Nós louvamos a Deus porque Ele é o autor e Ele é também o ator da nossa salvação. Entendem? O ator é aquele que age a nosso favor. Deus é o personagem principal de toda a realidade. Ele é o personagem principal de toda a história. Neste hino, Deus é o ator, porque todas as obras são suas. Ele escolheu-nos, Ele predestinou-nos, Ele selou-nos. Todas as obras são obras de Deus. Mesmo o ouvir e crer, que nós vemos no versículo 13, são meios que Deus usa. Vejam o versículo 13, quando diz: em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ouvir e crer são os meios, não a causa da nossa salvação. As obras da salvação são todas do nosso Deus. Ouvir verdadeiramente e crer é a nossa resposta ao que Deus faz. Nós não somos salvos porque acreditamos. Nós somos salvos por causa do Senhor Jesus, através da fé. A razão da nossa salvação não é o facto de termos acreditado. A razão da nossa salvação é o facto do Senhor Jesus ter morrido e ressuscitado por nós. Portanto, à pergunta quem? A resposta é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa salvação vem do Pai, em união com o Filho e através do Espírito Santo. O Pai elege, o Filho cumpre, o Espírito Santo aplica ou sela. Na história do universo, o protagonista é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos feitos participantes do que Deus faz. Nós somos, notem isto, nós somos atores ativos. Nós ouvimos, nós cremos, nós respondemos ao que Deus faz. Mas o personagem principal é o próprio Deus. Na realidade em que vivemos, o ser humano não é o centro do universo. Deus é. Afinal, Deus é Deus. É um Deus soberano. É o Senhor de todas as coisas. É um Deus que age na sua criação. É um Deus que criou o mundo com um propósito. É um Deus que cumpre e está a cumprir o seu plano. É um Deus eterno, infinito, autossuficiente, imutável, omnipotente, omnipresente, omnisciente. É um Deus santo, justo, bom, gracioso, amoroso. Esta é a razão pela qual estamos reunidos. Cada elemento da nossa liturgia, da nossa reunião, do nosso culto, é focado em Deus e na adoração a Deus. Deram conta disso? Não existe um único elemento no nosso culto que seja centrado em nós. Nós simplesmente louvamos a Deus por quem Ele é. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Nós celebramos a Deus porque nós somos estes recipientes das bênçãos de Deus. Ele é o centro da nossa atenção. Os nossos hinos, as nossas leituras, as nossas orações devem ser representação desta realidade, mas também as nossas vidas. O uso do nosso tempo, o uso dos nossos recursos financeiros, o uso das nossas amizades, o uso das nossas profissões e do nosso trabalho, das capacidades que Deus nos deu, devem ser todos usados em favor dele, porque Ele merece a nossa devoção e a nossa consagração. Na realidade onde vivemos, existe apenas um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Este mundo existe porque Deus o criou. Ele é o ator principal da história. No mundo em que vivemos, o centro de toda a realidade é o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus. A nossa identidade está nele,
pois Ele é a origem e o propósito de todas as coisas. Número 2. O quê? Quem? Ponto número 1. Ponto número 2. O quê? Este hino celebra de forma única aquele que é o plano eterno de redenção de Deus. O plano eterno de salvação. E lista todas as bênçãos evangélicas, uma a uma. Todas as bênçãos evangélicas significa as bênçãos do Evangelho, que foram conquistadas por Jesus, decretadas pelo Pai, aplicadas a nós pelo Espírito Santo. Vejam versículo após versículo. Foi Deus que, versículo 3, abençoou. Versículo 4, escolheu. Versículo 5, predestinou. Versículos 6 e 8, derramou graça. Versículo 7, redimiu e perdoou. Versículo 9, deu a conhecer a sua vontade. Versículo 10, é Ele que congrega todas as coisas. Versículo 11, é Ele que nos faz herança. Versículo 12, é Ele que nos sela, que nos dá o selo com o Espírito Santo. Notem a amplitude temporal dos planos de Deus. É desde a eternidade passada, mesmo quando não havia tempo, até à eternidade futura. Desde antes da fundação do mundo, antes de Deus ter criado alguma coisa, até ao momento em que nós tomaremos posse da nossa herança na eternidade, quando Jesus voltar. Deus é soberano sobre todas estas coisas e todas estas coisas são resultado do seu plano e da sua ação. Notem esta segurança. Deus não se limita a abrir a porta da salvação. A salvação é do princípio ao fim, uma ação do próprio Deus. Deus não se limita a abrir a possibilidade de sermos salvos, mas é Ele mesmo que garante a nossa salvação, mesmo antes da fundação do mundo. Ele é o autor e o ator da nossa fé. Não há nenhum pormenor que não seja controlado por Ele. Antes de existirmos, já Ele nos conhecia. Antes de sermos criados, fomos escolhidos e predestinados para ser seus filhos. As obras de salvação de Deus são de tal forma majestosa e gloriosa que a nossa mente não tem capacidade de abarcar tamanha dimensão. As obras de Deus são tão amplas que é impossível que qualquer intervenção puramente humana as pudesse afetar. Deus decreta e cumpre tudo aquilo que é de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus foi decretada mesmo antes da fundação do mundo e na sua providência Ele garante que esta vontade é realizada até que seja plenamente cumprida. Graças a Deus. A soberania de Deus é a nossa segurança e o nosso encorajamento. Fomos eleitos e predestinados por Ele. E é porque Ele garante a nossa salvação que nós podemos ter uma esperança segura. Que nós não estamos dependentes da nossa bondade ou da nossa capacidade, da nossa consistência ou da nossa perseverança. Imagina, ó Filho de Deus, se a tua salvação dependesse de ti. Imagina que Deus apenas abriria a possibilidade da tua salvação, mas que em última análise essa salvação estaria dependente de algo que tu fizesses. Que tipo de esperança seria essa? Queridos irmãos, nós sabemos bem quem somos. Tu sabes bem que não és fiável. Nós bem conhecemos a nossa inconsistência. Nós sabemos o quanto a nossa fé vacila. Nós conhecemos bem o nosso pecado. Nós sabemos que estamos longe da perfeição do nosso Deus. Mas bendito seja Deus, porque Ele é o autor e o ator da nossa fé. Ele é a nossa salvação. É Ele que garante que quando nos reunimos para o louvar, nós podemos estar completamente concentrados nele. Sabem porquê? Porque a nossa salvação está garantida. Nós já não precisamos fazer nada para ganhar a nossa salvação. Nós podemos estar completamente focados em louvar o nosso Deus por tudo aquilo que Ele fez e continua a fazer. Nós temos a certeza que tudo o que foi decretado pelo Pai, cumprido em Jesus, e de que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação.
Esta é a razão pela qual podemos estar concentrados na adoração a Deus. Não precisamos de estar preocupados connosco próprios. Somos livres para viver para a razão pela qual fomos criados, para louvar a Deus. Estamos unicamente dependentes daquele que faz todas as coisas. Se alguém perguntar, isto significa então que eu não preciso de fazer nada? A resposta é não, de maneira alguma. Notem, a certeza da soberania de Deus não é qualquer motivo para passividade, antes pelo contrário. A soberania de Deus é o terreno seguro no qual nós podemos fazer todas as coisas. Como é que tu sabes, cristão, que vais perseverar até ao fim? Porque a tua confiança está em Jesus e não em ti. Então podes viver livre para o obedecer, porque sabes que naquilo que tu não és capaz, o Espírito Santo é capaz. Entendem? A soberania de Deus é a razão pela qual nós podemos estar confiantes para fazer todas as coisas. É por isso que nós cantamos e louvamos a Deus. Louvamos a Deus com salmos. Salmo 103, 1-5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Entendem? Nós podemos simplesmente encher as nossas bocas e as nossas vidas de louvor a Deus. Porque tudo aquilo que precisava de ser feito para a nossa salvação já foi feito. A nossa esperança é uma certeza, não é uma possibilidade. Porque ela está selada com o próprio Deus. E Deus não muda. E as suas promessas são verdadeiras, são certas. Ele é constante. Um dos sinais de uma fé pobre é exatamente esta. Uma fé pobre manifesta-se numa fraca adoração. É a principal razão da falta de louvor, é uma fraca compreensão de quem Deus é e do que Ele faz. É uma das razões mais comuns da acusação que Deus faz ao povo de Israel. É algo que nós lemos uma e outra vez nas Escrituras. Salmo 106, 13, quando diz: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Ou, por exemplo, Juízes 2:10, o livro logo a seguir ao livro que nós estudamos, ao livro de Josué, em que nós vimos o povo a obedecer a Deus e Deus sempre a ser fiel às suas promessas. Mas logo a seguir, na geração seguinte, lemos assim, Juízes 2:10, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Irmãos, a lembrança do que Deus fez e faz é crucial para a nossa fé. Cada vez que nos reunimos enquanto igreja, uma das coisas que nós fazemos constantemente é lembrar o fundamento da nossa fé. É uma e outra vez termos lembrados do Evangelho, da nossa identidade, da nossa fé, da nossa esperança. É comum sermos tentados à medida que nós crescemos em santificação, à medida que Deus trabalha em nós e nos aperfeiçoa para sermos como o seu Filho. Podemos ser tentados a confundir as bênçãos de Deus com o nosso próprio mérito. Tem cuidado, cristão. À medida que fores crescendo em santificação, toma cuidado para não confundires as bênçãos de Deus na tua própria vida com o teu próprio valor. Não se trata do teu valor interior. Trata-se do valor e da excelência do Senhor Jesus na tua vida. A diferença na tua vida, aquilo que faz a diferença na tua vida, é Cristo em ti. Número 3. Porquê? Quem, o quê, porquê? Este texto ensina-nos também este hino, a razão pela qual Deus fez todas as coisas. Vejam o versículo 5. Segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 7. Segundo as riquezas da sua glória, da sua graça. Versículo 9. Segundo o seu beneplácito, a sua bondade.
Versículo 11. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Notem, a única razão pela qual Deus fez e faz todas as coisas, em particular o seu plano de salvação, a única razão pela qual Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, é o quê? É a sua vontade, é a sua graça, é o seu amor. Já reparaste que em nenhum momento o texto diz que Deus nos escolheu ou predestinou com base em alguma coisa que tenhamos feito ou venhamos a fazer. O texto não menciona em algum momento que Deus escolheu os seus filhos por causa de alguma coisa que viu neles. Se eu te perguntar por que é que Deus te salvou, foi por causa de alguma coisa que tu fizeste? Foi porque Deus viu alguma coisa de bom em ti? Foi porque Deus sabia que tu ias acreditar? Este texto esmaga a vontade humana face à soberania de Deus. Todas, sem exceção, todas as razões deste hino, todas as razões para as ações e obras do nosso Deus são encontradas nele próprio e no seu caráter perfeito. É a sua graça, é o seu amor, é a sua vontade, a sua boa vontade. Se acreditas que há qualquer coisa, por mais pequena que seja, que possas dar a Deus para ganhar ou assegurar a tua salvação, deixa-me dizer-te com toda a frontalidade que ainda não compreendeste o Evangelho. Ainda não compreendeste que o Senhor Jesus não é apenas bom, Ele é excelente. Ele não apenas cumpre em parte, Ele é suficiente para cumprir todas as coisas. Ainda não compreendeste que o Senhor Jesus cumpriu tudo, de que Ele morreu por todos aqueles que o Pai escolheu desde a eternidade. Quando o Senhor Jesus morreu, Ele não morreu por uma possibilidade. Ele morreu pelos eleitos. Ele morreu pela sua igreja. Quando Jesus morreu, não era apenas uma possibilidade na mente do Senhor Jesus. Era a razão pela qual Ele morreu. Naquele dia, Ele morreu pelos meus pecados. Naquele dia, Ele não morreu talvez por mim. Ele morreu de facto por mim. Ele morreu no meu lugar. Saber que somos o que somos e temos o que temos unicamente porque Deus foi misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso para conosco. Protege-nos do orgulho, de qualquer sentimento de superioridade. Mais uma vez, queridos irmãos, à medida que crescemos em santidade, que é o nosso desejo, como Deus espera que nós façamos. Vejam o versículo 4. Porque é que Deus fez estas coisas? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Enquanto crescemos em santidade, nunca nos esqueçamos de que a nossa santidade não reflete o nosso valor ou virtude interior. A nossa santidade reflete Cristo, o único que é digno e perfeito. É à imagem de Cristo que o Espírito Santo nos molda. É à imagem de Cristo que o Espírito Santo nos transforma. Esta é exatamente a admoestação de Paulo aos coríntios orgulhosos. 1 Coríntios 4, 7. Porque quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se o não houveras recebido? Esta verdade é o fundamento da humildade, da devoção e da adoração cristã. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é a tua resposta face à vontade soberana de Deus? Qual é a tua resposta face à sua graça e amor? Qual é a tua resposta perante a eleição e predestinação de Deus baseados exclusivamente na sua vontade? Notem bem isto, estas grandes e belas doutrinas cristãs não nos foram reveladas como arma de arremesso num debate teológico. Tenhamos respeito pela palavra de Deus quando utilizamos a sua palavra
para andar a degladiar opiniões com outros. Estas verdades não nos foram dadas para serem discutidas, foram dadas para serem ensinadas, para serem acreditadas, para serem vividas, experimentadas. Estas verdades foram-nos dadas para a nossa alegria e para a nossa segurança. Estas verdades foram-nos reveladas para podermos responder de forma apropriada a Deus, em adoração humilde e confiante. Entendem, irmãos? Deixem-me ser o mais honesto e direto possível. A única resposta apropriada quando saíres daquelas portas hoje, se verdadeiramente ouviste a palavra de Deus, se verdadeiramente compreendes este hino, é saíres estas portas a louvar a Deus. Saíres estas portas pronto para falar sobre a maravilha que é o nosso Deus. Se saíres destas portas hoje, prontinho para ires para o Instagram, mandar bocas a outros, então ainda não compreendeste nada do que está aqui a ser dito. Estas palavras são para a nossa alegria e para a nossa satisfação. São para a nossa segurança. Entendem? Nós não temos qualquer vergonha de as anunciar, porque elas são a nossa segurança. Elas são a verdade. Elas são a razão pela qual nós vivemos certos da nossa salvação, porque estamos seguros neste Deus que não falha. Número 4. Como? Como vimos na primeira questão, este hino louva o Deus triuno. Esse foi o quem. Veja, falam-nos do Pai, que é a origem e a fonte de todas as bênçãos. Diz-nos que é em Cristo em quem o Pai cumpre todas as suas promessas. Revela-nos também que é pelo Espírito Santo. Mais uma vez, as bênçãos em si são espirituais, ou seja, são bênçãos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o meio pelo qual estas bênçãos nos são dadas, nos são concedidas. Deus é tanto a origem como aquele que realiza as suas obras. Ele decide e cumpre as suas decisões. E, em particular, notem como este texto dá um foco particular à pessoa e à obra do Senhor Jesus. Como a pessoa do Senhor Jesus é central e é enfatizada neste hino. A encarnação, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão e sessão do Senhor Jesus são o clímax e o meio pelo qual Deus realiza os seus planos. A restauração de toda a criação só é alcançada através, mas também na pessoa do Senhor Jesus. Vejam o versículo 5. É por Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus não é apenas o instrumento de Deus, Ele é também o objetivo. Vejam o versículo 10, que é o plano de Deus de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, certo? De tornar a unir de forma perfeita em Cristo todas as coisas. E notem que este plano teve um preço alto e esse preço foi pago pelo Senhor Jesus. Vejam o versículo 7. Foi pelo seu sangue, uma referência à morte expiatória do Senhor Jesus naquela cruz. Portanto, queridos irmãos, é em união com Cristo e somente em união com Cristo que alguém pode tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós. Não há outro caminho. Ninguém pode ser aceito por Deus ou alcançar o que quer que seja se não estiver unido a Cristo. Notem que neste hino a frase nele, referindo-se a Cristo, ou em Cristo, ou no amado, ocorre 11 vezes, só neste hino. Nos primeiros 2 capítulos ocorre mais de 20 vezes. Paulo repete esta frase para enfatizar a nossa união com Cristo, porque é só em união com o Senhor Jesus que nós podemos ser salvos. Foi o próprio Jesus que ensinou esta verdade aos seus discípulos, quando comparou a sua relação com eles a uma videira e os seus ramos. Em João 15, 4 e 5 nós lemos assim, isto são palavras do Senhor Jesus. Estai em mim e eu em vós. Como o ramo em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podereis fazer. O que é que acontece quando um ramo é cortado da árvore? Seca, morre. Porquê? Porque não está ligado à fonte da vida. E o mesmo acontece connosco. Se não estivermos unidos a Cristo, todos os nossos esforços de sermos aceitos por Deus serão em vão. Nós perdemos a nossa vida espiritual. É por esta razão que nós dizemos que Jesus não é apenas o meio para a nossa salvação, mas que Jesus é a nossa salvação. Jesus é a nossa esperança. Ele não é apenas o instrumento que Deus usou para nos salvar. Ele é a nossa salvação. Não é apenas o meio para nós alcançarmos o que desejamos ou precisamos. Jesus é o que nós precisamos. Jesus é o Evangelho. As boas novas, como o irmão Ruben nos tem ensinado à medida que lemos o Evangelho de Marcos. As boas novas que Jesus ensinou foram as boas novas acerca de si próprio. Ele é a nossa salvação. Sabem, nós por vezes, sem intenção, podemos ter uma concepção errada do Senhor Jesus. Podemos ter uma espécie de Jesus na nossa mente que existe como uma ponte para que possamos alcançar o que realmente queremos. Que Jesus é como aquela ponte que nos leva a Deus. Ou aquela ponte que nos leva à vida eterna. Mas aquilo que eu quero que os irmãos vejam através deste texto é que o plano que Deus tem é de congregar em Cristo todas as coisas. Jesus é o foco principal e central dos planos de Deus, que é nele que nós encontramos salvação. Não é só através dele, que também é, mas é nele. Porque ele é a nossa vida. Sabem, esta verdade é, por um lado, a nossa segurança, por outro lado, o nosso objetivo de vida. É a nossa segurança porque o facto de estarmos unidos a Cristo torna a nossa salvação garantida. A nossa esperança é verdadeira e certa porque ela já foi cumprida no Senhor Jesus. Ponto final. Quando Jesus, naquela cruz vergonhosa, pouco antes de morrer, disse o quê? Está consumado. Está cumprido. Jesus não estava a dizer, eu fiz a minha parte e agora vocês têm que fazer a vossa. Quando Jesus, naquela cruz vergonhosa, mesmo antes de morrer, disse, está consumado. Jesus está a declarar que cumpriu tudo o que o Pai lhe tinha pedido. De que Jesus cumpriu tudo o que era necessário à nossa salvação. De que os efeitos daquilo que Jesus fez ainda hoje são sentidos na nossa salvação. Ainda hoje são sentidos de forma visível nas pessoas que Deus chamou para si próprios. Mas que Jesus cumpriu tudo aquilo que é necessário. Ele fez tudo o que tinha para ser feito foi cumprido naquele dia sombrio. É por isso, irmãos, que a cruz para nós tem este sabor agridoce. É por isso que quando tomamos a ceia, existe um certo desconforto de não sabermos exatamente por vezes como nos comportar naquele momento, aquele momento solene em que estamos a lembrar o memorial do sacrifício do Senhor Jesus. Porque lembrem-se, por um lado é um dia de choro, é um dia amargo, é um dia em que nós vemos o Senhor Jesus crucificado naquela cruz, de forma injusta. O justo pelos injustos, o perfeito pelo imperfeito. Aquele que não merecia tamanha crueldade, a maior injustiça alguma vez feita à face desta terra, está ali, perante os nossos olhos mais uma vez. Mas ao mesmo tempo, do outro lado, vemos a nossa salvação. Foi porque Jesus se dispôs a morrer por nós, que nós vemos ao mesmo tempo os nossos pecados perdoados. E com os pecados perdoados a nossa salvação e a nossa esperança. É por isso que, por outro lado, Jesus é o nosso foco, porque nele e só nele nós podemos encontrar vida, que é dele que nós precisamos, que ele é tão suficiente e tão precioso para nós, que vale a pena deixar todas as outras coisas para viver para ele. O que podemos dizer de Deus, podemos dizer do Senhor Jesus, que é o seu Filho, Deus feito homem.
Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Notem isto. O cristão pode dar-se ao luxo de viver para Jesus. Notem este privilégio. Nós podemos dar-nos ao luxo de usarmos toda a nossa vida em favor do Senhor Jesus. Porque a nossa salvação e a nossa herança estão garantidas. O mundo passa o tempo a tentar ganhar esta vida. As pessoas correm de um lado para o outro para ganharem promoções, para ganharem posses, para subirem na sua carreira, para terem boas férias, para terem tudo e mais alguma coisa. Quando uma só coisa é necessária. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê. Coloca a tua vida no Senhor Jesus e a tua salvação e herança estão garantidas. Uma herança maior do que qualquer coisa que possamos alcançar nesta terra. Foi por isso que Jim Elliot, um missionário no Equador, que morreu às mãos da tribo que ele procurava evangelizar, colocou desta forma: não é um louco aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Não é um louco aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Finalmente, para quê? Ponto número 5, ou pergunta número 5. Para quê? E os irmãos já devem adivinhar, porque já fui mencionando ao longo deste sermão. São múltiplos os propósitos de Deus. São também eles multifacetados. De entre os seus propósitos, penso que é útil distinguir entre aquilo que são propósitos intermédios e o propósito final. Vejam o que o texto nos diz, versículo 4. Nos elegeu para, é um propósito, é um objetivo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Versículo 5. Nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo. Versículo 14. Para a redenção da possessão de Deus. No entanto, apesar destes propósitos serem perfeitos e bons, parte da vontade de Deus, notem o fim glorioso de todas as coisas, que é muito claro neste texto, repetido 3 vezes, porque ele é repetido de forma trinitária, para louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam o versículo 6, para louvor e glória da sua graça. Versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 14, para louvor da sua glória. O propósito último de tudo o que Deus faz é a sua própria glória. Se Ele fez todas as coisas, se todas as coisas são feitas unicamente pela sua vontade, se todas as coisas foram feitas de acordo com o seu caráter, então o louvor só pode ser dado àquele que é a origem e o fim de todas as coisas. Deus não partilha, nem pode partilhar a sua glória com ninguém, porque Ele é incomparável. Deus não partilha com ninguém a adoração que lhe é devida apenas a Ele, porque Ele é o único Deus. É o apóstolo que dá o exemplo com este hino. De acordo com as Escrituras, como é que alguém pode saber que é cristão? Aqueles que são salvos adoram, louvam. Sabes como podes medir a tua compreensão da salvação que te foi dada? Pelo nível da tua devoção a Deus. O nível da nossa devoção a Deus é diretamente proporcional à nossa compreensão do Evangelho. Como Paulo diz mais uma vez neste hino, vejam o versículo 4. Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou o versículo 5, nos predestinou para si mesmo. Como Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 5,15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Entendem? Aquele que compreende o Evangelho entende que a única resposta apropriada é o louvor, é viver para quem o salvou. Como é que nós reconhecemos um filho de Deus? Um filho de Deus é alguém que já não vive para si mesmo, mas para Jesus, que morreu e ressuscitou por ele.
Amados irmãos, o apóstolo Paulo viveu no mesmo mundo que nós. E o que é que ele viu? Ele viu Deus a realizar o seu projeto universal de restaurar todas as coisas em Cristo. E ele viu esse plano a ser concretizado na Igreja, o povo que Deus continua a salvar. Somos muitas vezes tentados a viver a nossa vida distraídos, demasiado concentrados em nós próprios, nos nossos planos, nas nossas posses, nas nossas capacidades. Todos os dias somos bombardeados com a mentira de que somos capazes e de que somos importantes, que só precisamos de olhar para nós próprios para sermos bem-sucedidos. Mas ao sermos lembrados do nosso Deus, somos lembrados de quem éramos sem Deus e de quem somos em Cristo. A única resposta apropriada a quem compreende o Evangelho do Senhor Jesus é a adoração, manifestada visivelmente por uma vida consagrada a Deus. É isto que significa ser discípulo do Senhor Jesus. Queridos irmãos, que enquanto igreja nós nos possamos ajudar uns aos outros a manter o foco nas coisas que são mais importantes, a mantermos os nossos olhos no Senhor Jesus, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que nos possamos, como o autor aos Hebreus diz, admoestar-nos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Entendem? Que possamos nos ajudar uns aos outros nas nossas tentações, nas nossas dificuldades, no nosso próprio pecado, na nossa tentação, a sermos lembrados da realidade como ela é, da grande herança que nós temos no Senhor Jesus, uma herança muito maior do que qualquer coisa neste mundo, de que Deus criou todas as coisas e as fez com um propósito, que mesmo quando não compreendemos as nossas circunstâncias, Deus continua soberano e Ele faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que nos ajudemos uns aos outros a olhar para o Senhor Jesus. Que nos ajudemos uns aos outros a viver para aquilo que realmente vale a pena. Que nos ajudemos uns aos outros para que possamos juntos adorar o nosso Deus. Nas palavras de Judas 25, há o único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja dada glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém.